Graça e paz, meninas. Então a pergunta é: Deus governa tudo? A primeira mensagem de hoje vai ser trazida para nós pelo Lucas Machado. Ele é seminarista, pós-graduando em Teologia Exegética pelo Seminário Presbiteriano do Norte, e ele auxilia na plantação da Igreja Presbiteriana no Vale, na cidade de Mamanguape, litoral do norte da Paraíba. A mensagem dele para o nosso aniversário do Confraria, a primeira mensagem, tratará da doutrina da providência no relato da criação, aplicada a todas as esferas da nossa realidade. Boa tarde, minhas irmãs. Tudo bem? Graça e paz. É motivo de muita alegria estar com vocês aqui hoje para repartir um pouco sobre a doutrina da providência, uma doutrina importante nas Sagradas Escrituras que tem muito a nos ensinar. E eu peço que para isso vocês abram a Bíblia na primeira página, no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Por causa do tempo, nós vamos ler apenas o verso de número 31. E depois vamos passar verso por verso, ou tentar quase todo o verso, comentar alguma coisa, se Deus permitir. Gênesis capítulo de número 1, verso 31. A palavra de Deus diz o seguinte: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, por Tua graça. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de refletirmos um pouco acerca dessa poderosa doutrina, Senhor. Ó Pai, nos socorre nesta tarde com a Tua palavra. Me socorre, Senhor, ao comunicar a Tua palavra. Socorre as minhas irmãs a entendê-la, entender a Tua palavra, Senhor, para que a gente coloque em prática tudo que aqui está sendo visto. Por favor, Senhor, que Teu Espírito esteja conosco, que Cristo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, nós estamos diante de um dos textos mais importantes e centrais da Escritura Sagrada. Gênesis capítulo de número 1. Apesar de ser a primeira página da Bíblia, esse livro, na verdade, este capítulo é central em toda a teologia, em todo o relato da Escritura no que se refere à história da redenção, a história de Deus no mundo. Gênesis está incluído dentro dos 4 macroeventos que a teologia bíblica prega, 4 macroeventos que norteiam todo o relato da Bíblia. O primeiro, a criação, que nós vamos estudar aqui hoje. O segundo, a queda, encontra-se especificamente em Gênesis capítulo 3. Também temos a redenção. E por último, a consumação. Hoje, capítulo número 1 de Gênesis, nós vamos estudar a criação. Essa doutrina que grita para nós uma grande verdade: é que Deus é providente. Por meio da criação, nós não sabemos somente que Deus formou todas as coisas, mas que Ele sustenta tudo isso com a força da Sua própria palavra. Gênesis está incluído dentro de um compêndio, um conjunto de livros, 5 deles em específico, que juntos formam o que conhecemos por Pentateuco, por lei ou pela Torá. Esses 5 livros foram escritos para os israelitas, estes que estavam no Egito, passaram muito tempo lá e de repente saíram, liderados por Moisés, foram ao deserto e então caminharam durante muitos anos até chegar na terra prometida, a terra de Canaã. Não sabemos se esses livros foram escritos para a primeira ou para a segunda geração desses israelitas. O que sabemos de fato é que os israelitas tinham sofrido muito no Egito. Foram 400 anos, minhas irmãs, 400 anos de escravidão, de sangue, de opressão, de dificuldades que enfrentaram naquele ambiente hostil. E naturalmente, como é muito tempo, 400 anos, o povo começou a perder um pouco da sua identidade. E isso afeta diretamente a sua religião.
Tanto no Egito quanto fora do Egito, já no deserto, depois de sair do Egito, o povo estava cheio de idolatria. Estavam fazendo outros deuses para si mesmo, negligenciando a revelação de Deus que já tinha chegado até eles. Eles conheciam a história dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas de repente, diante de tanta pressão, diante de um ambiente politeísta, o Egito era politeísta, eles sentiram-se fisgados na pele e impulsionados a largar a mão poderosa de Deus para trocar por essas outras divindades. Isso aconteceu e chegou a tal ponto que era necessário uma revelação divina, somente Deus se revelando para que essas práticas, essas crenças fossem abandonadas de vez. E foi isso que aconteceu. Moisés escreve esses 5 livros para esses israelitas, crendo piamente que ensiná-los acerca da criação, dos primeiros eventos da terra e do desenvolvimento da história no começo, vai trazer os israelitas de volta para os braços do Senhor. Aqui, como eu falei, a doutrina da providência grita, clama alto nesse texto. E é por isso que nós estamos estudando aqui hoje. Será uma exposição da doutrina da providência, no texto de Gênesis 1, que traz essa ideia central de maneira coincidente. Essa doutrina é importantíssima, a da providência. Ela foi poderosa para retornar os israelitas para Deus. Essa doutrina foi tão importante também para o apóstolo Paulo, que a sistematizou de maneira cuidadosa na carta aos Romanos. A doutrina da providência foi fundamental para Agostinho de Hipona, pai da igreja, que dedicou quase toda a sua vida ao estudo desta doutrina, especialmente no livro de Gênesis. A doutrina da providência também encantou os nossos reformadores. Até hoje, tanto Martinho Lutero, quanto João Calvino, quanto outros, são lembrados por sua ênfase nesta doutrina especial. Foi a doutrina da providência que tornou os puritanos mais apaixonados por Deus, aqueles homens piedosos que buscavam santidade ao lado de uma boa teologia. Os puritanos se apaixonaram tanto pela doutrina da providência que chegaram respeitosamente a chamar Deus de providência. Não que a providência seja Deus, mas eles reconheciam isso como uma essência do seu ser e que norteava toda a sua caminhada, tanto teológica quanto prática. E essa doutrina da providência, minhas irmãs, particularmente hoje, nos dias odiernos, é a única, ou melhor, é uma das doutrinas que não me deixa perder a sanidade. É a partir dos óculos dessa doutrina que eu consigo olhar para os acontecimentos que ocorrem aí neste mundo e consigo entender que Deus está no controle de todas as coisas. Senão eu já tinha enlouquecido, como eu tenho certeza que alguns de vocês também. Mas enfim, voltando ao texto, Gênesis capítulo de número 1. Através dessa doutrina nós podemos nos aproximar mais de Deus, porque Ele se revela dessa forma. A gente confia mais nele. Então, nesse texto, o que é que a gente pode concluir através da criação para iniciar? É que tudo acontece, tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus. Não tem meio termo. O que Ele fala, acontece. O que Ele decreta, ocorre. Tudo de acordo com a sua vontade. Então, respondendo à pergunta da palestra, Deus governa todas as coisas? Sim, Ele governa, e a doutrina da providência nos mostra isso, através do relato da criação. Portanto, se a doutrina da providência de Deus é manifestada, é vista por meio da criação, eu pergunto ao texto, de que maneira a providência de Deus é vista por meio da criação? Quais são os meios que a gente consegue para concluir isso? Eu listei 3 respostas para vocês. Peço que vocês acompanhem de uma maneira didática. A primeira delas, que a providência de Deus é vista por meio da forma e da ordem do universo. Verso de número 1 ao verso de número 13. As primeiras palavras da Bíblia, escrita por Moisés, são: no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés utiliza um advérbio temporal, no princípio, para caracterizar a criação de 2 elementos. Quais são estes?
o céu e a terra, os quais juntos eles formam um recurso literário chamado de merisma. O que é isso, merisma? O merisma é quando você coloca duas palavras opostas a fim de comunicar uma totalidade. Vamos dar um exemplo. Digamos que Lucas gosta de dormir dia e noite. O que é que eu estou querendo comunicar com isso? É que Lucas gosta de dormir o dia inteiro. Da mesma forma, aqui no texto sagrado, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo. Tudo que existe foi criado por Deus. E isso ele fez no princípio. Isso nos leva a um questionamento. Como assim no princípio? Se eu estou usando um advérbio temporal, será que o tempo então é eterno? O tempo é anterior à criação, Lucas? É isso que você está dizendo? Não. Moisés responde essa pergunta difícil quando ele cita o verbo criar, o qual vem do hebraico bará. Esse verbo criar, bará, ocorre por 48 vezes no Antigo Testamento. E todas as vezes que ele é mencionado, a ação é conferida a Deus. Portanto, criar é uma atividade divina. A palavra literalmente significa criar do nada, produzir algo novo, algo que os seres humanos não são capazes. Por isso, brilhantemente, comenta um homem chamado Alan Ross, ele diz que humanos podem fazer, humanos podem formar ou até construir, mas somente Deus cria. Essa é uma atividade divina, exclusiva do ser de Deus. E é fato que nós temos dificuldades de compreender qualquer coisa que está fora da nossa compreensão bidimensional. Me refiro ao tempo e ao espaço. Tente imaginar em algum momento aí algo atemporal, fora do tempo. É muito difícil. Tente imaginar por algum momento, tente visualizar algo que não tem espaço, que é invisível, que não tem forma. É muito difícil, mas Deus se revela para nós por meio da sua criação, de tal maneira que a gente compreende isso. Por isso, tanto o tempo quanto o espaço foram criados simultaneamente. Isto está implícito no texto. Como diz um comentarista por nome de Bruce Waltke, Deus não cria no tempo, como se ele fosse eterno ou existisse, mas Deus cria com o tempo. O tempo e o espaço, o tempo e a forma são criados de maneira conjuntas. Portanto, só Deus é eterno. Ele cria tudo, como o próprio verbo nos indica aqui no texto. E agora passamos para o verso de número 2, onde a gente é levado a entender que isso, na verdade, é uma continuação do verso 1. A história está continuando, mas isso é um equívoco. Na verdade, o verso 1 é um título. É uma introdução, é um sumário para esse texto. A criação por si mesma vai ser descrita a partir do verso 2. O processo como se deu no verso de número 2. Como é que Moisés escreve aí? Ele diz assim, ó, a terra era sem forma, a terra era vazia. Ele diz que trevas cobriam a face do abismo. É uma linguagem de caos da realidade, de desordem, de bagunça. E é nesse contexto que a gente tem finalmente a primeira entrada divina. Ainda no verso 2, o texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito ia preparando o terreno, preparando o santuário cósmico de Deus para a sua atividade. E de fato isso acontece. Verso de número 3, nós lemos: disse Deus. Palavras pequenas, essas duas, mas com um significado enorme. Minhas irmãs, Deus não criou o universo através de uma explosão. Para isso a matéria precisava ser eterna. Deus não criou o universo por meio de uma batalha cósmica entre monstros, como algumas culturas antigas acreditavam. Deus criou o universo por meio da sua palavra. Disse Deus. Disso aí atesta o autor aos Hebreus, profundo conhecedor do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, no capítulo 11, verso 3. Ele diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós cremos nisso pela fé.
de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A gente olha para o texto e percebe, como diz um homem chamado John Walton, que o cosmos estava vazio de propósito, estava vazio de significado, vazio de função. Estava completamente vazio. Em outras palavras, o que é que a gente pode dizer disso? É que o ambiente não era adequado para a vida, para a habitação humana. Mas Deus vai mudar isso conforme a sua própria palavra. Disse Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual Ele cria o universo. E que palavra é essa? João fala no relato do seu evangelho, capítulo de número 1. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Um pouquinho mais para frente, no verso 3, ele afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele mostra que essa palavra que ele está falando é o próprio Cristo. Essa palavra habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Portanto, voltando ao texto de Gênesis 1, o que é que a gente pode concluir aqui? É que Cristo é o agente da criação. O Filho é o meio pelo qual o Pai cria o universo. A própria palavra de Deus. Em seguida, a gente vê as palavras que são pronunciadas pela primeira vez. O texto diz: haja luz. Que haja a luz, que seja a luz. Não há resistência, não há nada do tipo. A gente olha para o texto e olha que houve luz. Deus afirmou, Deus decretou para algo acontecer e isso aconteceu segundo a sua vontade. Não tem muito para onde correr, minhas irmãs. Houve luz e essa luz ele afirmou como boa. O texto diz ainda no verso de número 3. Essa luz era boa porque, ou melhor, no verso número 4, a luz era boa porque refletia a essência de Deus, algo do seu ser. Ele viu que isso era bom. E haja luz, e houve luz. Mas na frente o texto vai dizer, no verso 5, que essa luz, na verdade, refletia um período de tempo. Tanto que o verso de número 5 vai dizer o seguinte, que Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Perceba que um período é chamado de dia, e um período é chamado de noite. O curioso é que nesse primeiro dia, o que houve, segundo o texto, foi tarde e manhã. Moisés, cadê a noite? Naquele tempo, irmãos, minhas irmãs, e até hoje também, os israelitas, eles compreendiam e compreendem que a primeira parte do dia é a tarde, e a última parte do dia é a manhã. Isso nos ajuda a compreender melhor, por exemplo, o Shabat, o sábado dos judeus. Começa no finalzinho da sexta-feira, de 4h30 a 5 horas da tarde, e vai até o sábado de manhã. Isso nos ajuda também a entender melhor a Páscoa, a ceia do Senhor, que foi celebrada por Cristo e seus discípulos, em Lucas capítulo 22. Isso também nos ajuda a compreender a contagem dos dias para a ressurreição. O Shabat começa, na verdade, na sexta, de tardezinha, na nossa convenção, e vai até o sábado de manhã. Esse foi o primeiro dia, encerra o escritor. Depois disse Deus, verso de número 6, haja entre as águas um firmamento que separa águas de águas. Então Deus fez o firmamento, separou as águas que ficavam abaixo do firmamento das que ficavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. E aí as perguntas naturais que nos vêm à mente, quais são? Primeiro, como é que se separa águas de águas? O que é firmamento? O que é que Moisés está falando aqui no texto que é tão difícil para a gente compreender? Nós vamos nos deparar, minhas irmãs, com vários momentos em que Moisés faz contrastes com as culturas locais daquela época, com a cultura do reino de Deus. Aqui no caso, quando ele chama firmamento,
melhor, o céu é chamado de firmamento, Moisés está com um background aqui da cultura acadiana, da cultura mesopotâmica, que tinham em sua literatura uma ideia de que o céu era uma grande rocha firme que separava duas realidades, uma em cima e outra embaixo. Naturalmente, Moisés se utiliza desse recurso para dar entrada numa verdade acerca da criação de Deus. Separa-se as águas de cima das águas de baixo, a da terra e dos céus. O que é isso? Simplesmente isso implica no seguinte, que se as portas do céu se abrirem, se o céu se rasgar, vai descer água com força. E foi isso que aconteceu. Gênesis capítulo 6, 7 e 8. O texto lá afirma que as comportas do céu se abriram e veio chuva como julgamento sobre toda a terra. Então aquela canção que a gente canta, abra as comportas do céu, a gente tem que ter cuidado. Eu não quero o julgamento de Deus para mim. Ainda bem que Deus de fato prometeu por meio do sinal do arco-íris que não iria fazer isso novamente. Mas Moisés quer simplesmente aqui colocar a função desse firmamento. Ele não quer chegar em detalhes, o que é isso, o que não é isso. Ele quer colocar a função, o propósito, o objetivo do firmamento. Qual é? É simplesmente regular o clima. É responsável por dividir as massas de nuvens das águas que estão aqui na terra. Nada mais do que isso. E aqui é curioso, quando Moisés menciona as águas, porque o povo tinha acabado de sair do Egito. Lá no Egito tem um rio muito famoso, chamado de Rio Nilo. Naquele tempo, o povo olhava para o rio e praticamente adorava, vendo como uma fonte de providência, diária, de comida, de bebida. Olhavam para aquele rio e viam como um Deus verdadeiro. O que é que Moisés está querendo colocar na cabeça dos israelitas? É que foi Deus quem criou as águas. Foi Deus quem separou as águas das águas. Foi Deus, Yahvé, quem criou o rio Nilo. Yahvé é superior aos deuses do Egito. Moisés coloca isso de uma maneira implícita aqui no texto. Por fim, o texto termina dizendo, e esse foi o segundo dia. Uma piada sem graça aqui no texto é que nem mesmo Deus chama a segunda-feira de boa. Todos os outros dias são chamados de bom, mas a segunda-feira, o segundo dia, não é bom, por algum motivo. Mas brincadeiras à parte, minhas irmãs, Deus ainda não terminara de lidar com as águas, por isso não tinha afirmado que isso era bom. Mais na frente a gente vai ver isso. Por ora, vamos ao verso 9, verso 9 ao verso 13. A gente vai se deparar com o terceiro dia. O que acontece no terceiro dia? 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a aparição da terra. Em segundo lugar, a aparição dos mares. E em terceiro lugar, a fertilidade da terra. O texto afirma que as águas foram ajuntadas, foram colocadas em um lugar. E aí sobrou uma parte seca. Essa parte seca recebeu o nome de terra. Já as águas que foram separadas receberam o nome de mares. Já no verso 11 e verso 12, a gente vê a questão da fertilidade da terra. No verso 11, Deus dá o decreto, olha, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. Antes mesmo de colocar como foi isso no verso 12, o verso 11 antecipa, dizendo, e assim foi. Deus decreta e acontece. Ele ordena e ocorre. Como eu falei, não tem para onde correr. Verso 12, a terra então fez brotar a vegetação. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. Árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Isso foi bom aos olhos de Deus. Aqui Moisés novamente tem elementos culturais em sua mente querendo repassar para os israelitas. Como eu falei, esses israelitas estão no deserto, próximos de entrar em Canaã. Dessa forma, precisavam estar preparados para lidar com a cultura cananeia. Estes também eram politeístas. Eles adoravam a vários deuses. E os israelitas não podiam correr o risco de novamente cair em pecado. Duas falsas divindades
lá em Canaã eram adoradas, que Moisés tem em mente ao escrever esse texto. A primeira divindade é o príncipe Yam. O príncipe Yam era o príncipe dos oceanos, era uma divindade adorada naquele lugar. E o curioso é que Moisés aqui, ao colocar o nome mares no hebraico, ele utiliza a mesma palavra. A palavra hebraica para mares é Yam. Da mesma forma, a gente vê outra divindade que era adorada em Canaã, Baal. Este que está totalmente ligado com a questão da fertilidade. Isso é testemunhado por quase todo o relato do Antigo Testamento, essa ligação de Baal com a fertilidade. Mas os versos 11 e 12 nos mostram que é Deus, é Yahvé, quem está por trás da fertilidade da terra. Moisés está mostrando claramente, Yam, melhor dizendo, os mares, foi eu quem criei. A fertilidade da terra, isso não é obra de Baal, sou eu quem está dando, eu estou abençoando a terra dessa forma. Com todos esses elementos culturais, novamente, Moisés quer mostrar a supremacia de Yahvé sobre essas falsas divindades. Ele é soberano, ele é o verdadeiro providente, Deus, o Deus de Israel. Em segundo lugar, minhas irmãs, vamos olhar para a providência de Deus vista por meio do domínio do ser humano sobre a criação, versos 14 ao 31. A gente vê que o quarto dia então tinha chegado. E o que foi que aconteceu nesse quarto dia? Verso 14 diz assim, ó: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. Deus viu que ficou bom, então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Verso 24, e disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E ele viu que ficou bom. Deus agora, depois de criar a vegetação, ele se preocupa com o reino animal. O texto vai nos comunicar. O texto vai nos comunicar que ele cria aves, cria rebanhos domésticos. Deus também cria répteis, o que de alguma maneira não são colocados na tradução da NVI por algum motivo, mas Deus também os criou. Só que uma criatura específica é colocada diante do texto para nós. Eu acho que eu dei uma pulada aqui, na verdade. Verso 14. Eu errei. É verso 14, gente, que a gente tem que começar. Certo? Vamos voltar. Verso 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Verso 17 diz que Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Esse aqui foi o quarto dia. Dois elementos aqui devem ser colocados. Primeiro, o background, novamente, desses luminares. Embora Moisés não tenha mencionado de uma maneira clara, esses dois luminares descritos a partir do verso de número 14, eu me enganei aqui, são o sol e a lua.
Mais na frente vamos ver também a criação das estrelas. Mas por que Moisés menciona o sol e a lua de maneira específica? É porque os povos das regiões circunvizinhas adoravam estes astros. No próprio Egito havia adoração ao sol também. E ele quer mostrar de uma maneira clara que foi Deus quem criou esses luminares. Tanto os sumérios, quanto os babilônios, quanto os egípcios tinham um histórico de adoração aos astros. Alguns até afirmando que as estrelas traçavam o destino da humanidade. Moisés mostra que, na verdade, quem traça o destino das coisas, conforme a sua vontade, é Yahvé, é Deus. Isso é claro diante do texto. Segundo lugar, as funções dos luminares. São 4 funções descritas para esses luminares mencionados aqui por Moisés. Em primeiro lugar, a gente vê que eles precisam separar o dia da noite. Depois precisam servir de sinais para marcar as estações, o que de fato ainda acontece no nosso calendário. Depois, iluminar a terra e governar o dia e também a noite. Agora sim, prosseguindo para o verso de número 20 ao 25, a gente observa a criação dos animais. Aves foram criadas, como eu li para vocês agora há pouco. Também vimos que répteis foram criados, rebanhos domésticos, animais selvagens. Mas uma classe específica de animais é colocada em evidência aqui no texto. Que animais são esses? O texto diz que são os grandes animais aquáticos. Aqui eu penso que devemos fugir da interpretação comum de que são baleias, são tubarões ou algo do tipo, mas creio ser como o salmista afirma no Salmo 74, por exemplo, o Leviatã, uma criatura grande, temível diante dos homens e que era reverenciada também por muitos povos antigos. O que é que Moisés quer mostrar então é que até esses monstros marinhos, essas grandes criaturas como o Leviatã, estão submissos à palavra de Deus. Por fim, um detalhe, o texto diz que Deus os abençoou, dizendo no verso de número 22, sejam férteis e multipliquem-se. Novamente, depois da bênção sobre a terra, sobre o reino vegetal, agora vem sobre o reino animal. Multipliquem-se, encham a terra, sejam férteis, para novamente mostrar que a fertilidade, essa grande providência, vem de Deus e de nenhum outro. Em seguida, o grande diamante da criação nos é exposto, verso de número 26. A parte mais importante, o clímax, a criação do ser humano. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Verso 29, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Perceba a ênfase, a quantidade de repetição aqui na palavra todas. Isso aqui reflete na liberalidade de Deus de abençoar a terra. Isso faz um contraste com o relato de Gênesis, capítulo número 3, um pouco mais adiante. Você lembra qual é a pergunta que a serpente faz à mulher? Na verdade, a serpente quer induzir a mulher a se preocupar com a proibição que Deus decretou. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas esquece de demonstrar toda a liberalidade de Deus. Podemos nos alimentar de tudo. Deus é providente, Ele é bom, Ele é abençoador. Aqui também podemos colocar algumas informações importantes.
Em primeiro lugar, a questão do façamos, que está no verso de número 26, um verbo que foi conjugado aí no plural. Como assim façamos? Será que Deus estava falando com Ele mesmo? Façamos. Aqui uma referência à Trindade, por acaso? Creio que não é o caso. O que acontece aqui é um plural majestático, característico do texto hebraico. Ele quer elevar o ser de Deus e emprega somente para o Senhor este plural. É o mesmo caso da palavra Elohim, que significa Deus, mas que pode ser traduzida por deuses. É um recurso que o hebraico tem de somente engrandecer o seu nome, de dar majestade a Deus. Por isso ele afirma, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí nós entramos nessa segunda observação. O que é imagem? O que é semelhança? Será que aqui temos mais um merisma, duas coisas opostas? Não, na verdade são sinônimos. Imagem e semelhança significam a mesma coisa. É a capacidade do ser humano de expressar o ser de Deus, de mostrar Deus através dos nossos atos, pensamentos e tudo que nós fazemos. Isso é ter a imagem e semelhança de Deus. Isso é mostrado através de algumas coisas que nós temos, alguns atributos que Deus nos comunicou, como por exemplo, a moralidade, a razão, a consciência e outras coisas. Mas o texto quer nos comunicar uma característica essencial referente à imagem e semelhança de Deus. Que característica é essa? O verso de número 26, parte B, diz o seguinte: domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A característica do domínio, dominar sobre a terra, administrar toda a criação. Essa sim é uma das grandes marcas da imagem e semelhança de Deus. Isso é comprovado no capítulo de número 2, no verso de número 19, salvo engano, onde a gente lê que o homem começou a dar nome para a criação, para as coisas que ele estava vendo. Isso demonstra que ele está fazendo igual ao que Deus faz aqui no capítulo de número 1. Deus dá nome às coisas da criação. E agora ele passa esse atributo também para o homem, que o faz no capítulo de número 2, dominando sobre tudo que foi criado, sendo um verdadeiro administrador do santuário cósmico de Deus. Então, o último lugar que a gente pode falar é que a ordem para a fertilidade também acontece para os seres humanos. Deus dá fertilidade para a terra, Deus dá fertilidade para os animais e, por fim, também aos homens, novamente em forma de ordem. Deus os abençoou. Sejam férteis, multipliquem-se. É uma ordenança de Deus, mas qual o propósito disso aí? É para que mais imagens e semelhanças de Deus sejam espalhadas pelo globo, a fim de que a sua glória seja mais manifesta na criação. Por fim, o verso de número 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. A gente pergunta, será que foi apenas o homem que foi criado à imagem de Deus? A melhor tradução para essa palavra homem aqui no verso de número 26, na verdade, é a humanidade. É a ideia, 27, é a ideia que toda a humanidade, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Isso é comprovado mais para frente. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, macho e fêmea os criou. Os dois sexos, ambos foram criados para a glória de Deus e devem expressar isso agora diante da sua criação. Portanto, finalizando essa divisão, o texto diz que Deus observou, verso de número 31, tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. No primeiro dia as coisas foram boas, no terceiro estava tudo bem, no quarto, no quinto também, mas agora com a criação do ser humano, a coisa mais importante onde o ser de Deus é visto, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. E agora, para finalizar, no capítulo 2, versos 1 ao 3, também vemos que a providência de Deus é vista por meio do descanso. O texto relata, em tom conclusivo, no verso 1, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há.
Os 30 versos anteriores, tirando o verso 1, mostram como se deu a criação, os detalhes, como isso se formou desde o princípio. E agora tudo isso tinha sido concluído. Como comenta um homem, Alan Ross, comentarista, ele diz o seguinte, que a vida humana foi feita por um plano divino. Façamos o homem por um padrão divino, a nossa imagem, e para um propósito divino, domine ele sobre a criação. Deus viu que tudo isso ficou bom. Então o verso 2 diz que no 7º dia, ele descansou da obra que realizara. Ele também, no verso de número 3, abençoou esse dia especial e santificou ele, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aqui 2 verbos são importantes para a gente finalizar. O primeiro é o verbo descansar, que está conjugado como descansou. Esse verbo significa literalmente Shabat, sábado, que é traduzido como descanso. Só que literalmente não significa isso. Shabat significa cessar, acabar. É uma sensação de que Deus olhou para a criação, viu que tudo ficou bom e dessa forma esteve satisfeito com a obra de suas mãos. Ele contemplou a perfeição de tudo que ele criou e dessa forma então ele cessou de trabalhar. Mais que isso, ele abençoou esse 7º dia, o santificando. Santificar é o outro verbo. Ele vê o 7º dia como algo importante, como algo especial. Esse Shabat de Deus, descanso de Deus, serve como modelo para o Shabat dos judeus, que é praticado. Esse Shabat de Deus também serve como modelo para o dia do Senhor cristão, seja ele no sábado, no domingo ou em outro dia que você puder interpretar. Mas isso já é uma discussão para outros momentos. Aqui quero encerrar este momento, gente, e trazer algumas aplicações práticas, rapidamente, para mostrar que, apesar desse grande abismo que existe entre a época de Moisés e a época que nós vivemos hoje, a palavra de Deus continua sendo importante, continua sendo relevante, e Deus continua sendo providente nos dias de hoje. O que é que eu quero falar para vocês? 5 coisas rápidas. Em primeiro lugar, submeta-se ao governo do Criador. Submeta-se ao governo do Criador. Olhe para o seu redor, veja tudo que Ele criou, a perfeição. Você vai perceber, como diz Romanos, que existe um Deus, que Ele tem atributos. Você vai ver que Ele é poderoso. Portanto, você deve, como criatura dEle, se submeter ao seu governo. Como eu faço isso então, Lucas? Olhe para todas as esferas da sua vida, para toda a realidade que você tem no dia a dia. Como eu posso submeter-me ao governo do Criador no trabalho? Você precisa fazer as coisas para a glória de Deus. Paulo escreveu aos Efésios: se você é servo ou se você é senhor, haja dessa forma para que Deus seja glorificado. Paulo escreveu no contexto familiar também para os Efésios: se você é marido, ame sua esposa dessa maneira. Se você é esposa, trate seu marido dessa forma. Tudo isso é pensado. Se você tem algum marido, ame o seu marido, auxilie o seu marido, submeta-se ao governo do Criador por meio do seu marido, que é o cabeça de sua família, que foi instituído por Deus. O auxilie com carinho, com amor, não desista dele. Se você não tem um marido ainda, talvez não tenha um namorado, não se desespere, minha irmã. Confie na providência de Deus. Confie que Ele tem controle sobre todas as coisas e pode resolver o seu problema. Deus está no controle de todas as coisas e esta é a grande verdade. Se você sente-se dessa maneira, então, de alguma forma, ou se não sente, simplesmente procure ser uma mulher piedosa. Uma mulher que glorifica o nome de Deus. Uma mulher que não abre a porta para qualquer oportunidade que vem. E dessa forma descanse no Senhor. Descanse na sua providência. E faça tudo para a glória dele. Em segundo lugar, honre a Deus em tudo que você fizer.
Estive conversando com um professor, amigo meu, professor Leonardo, sobre esse texto, e fui relembrado de uma grande verdade que por vezes nós esquecemos. Concluindo o entendimento desse texto, ele falou o seguinte, que o que Deus espera agora da criação é que ela, por meio do domínio do ser humano, expresse todas as coisas para a glória dele. Isso é o grande ponto-chave da cosmovisão cristã. É você enxergar que precisa em cada área agir conforme Deus seja glorificado. Isso em qualquer passo, em qualquer etapa, em qualquer modo, em qualquer ambiente que você estiver passando no momento. Faça as coisas para a glória de Deus, por meio do domínio que nós temos sobre a criação, com responsabilidade. E assim Deus será honrado. Terceiro lugar, saiba que o Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas, Ele também se importa com você que está sentado nesse lugar. A gente sai daqui da igreja, né? Às vezes vai para a praia, para algum ambiente onde a natureza se torna bem exposta diante da gente, e às vezes fica admirando. Olha a beleza, a grandeza de tudo que Deus criou, os detalhes de nossas mãos, toda a informação no DNA, os detalhes dos nossos olhos. E agora sabemos que existe uma mente inteligente atrás disso tudo. Esse Deus é muito exaltado, minhas irmãs. Ele é muito glorioso, Ele é muito inteligente, Ele é muito transcendente, Ele é muito inacessível em certos sentidos. Mas Ele decidiu se aproximar de nós, pecadores. Ele decidiu vir por meio de Jesus Cristo. Ele se importa com as nossas dores. Ele se importa com os nossos sofrimentos. Ele se importa com aquilo que a gente passa. É como diz a canção, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Seres tão pequenos, diante de todo esse universo, que nós às vezes não temos nem ideia do tamanho, mas ainda assim, seres com dignidade, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que por graça somos amados e redimidos por causa de Cristo. Só existem 2 sexos, essa é a quarta observação que eu tenho para fazer. O texto afirma, isso é um debate contemporâneo, mas só existem 2 sexos, macho e fêmea, Deus os criou, a sua imagem, o homem e a mulher. Contudo, nós sabemos que o pecado trouxe consequências. O pecado trouxe consequências para as nossas vidas, de tal forma que algumas pessoas, alguns homens e mulheres, sentem-se atraídos por pessoas do mesmo sexo. E muitas dessas pessoas são tratadas como lixo. Essa é a grande verdade. Pregamos sobre o pecado, mas não oferecemos a mão da graça. Pregamos sobre a condenação, mas não oferecemos a salvação em Cristo Jesus. Minhas irmãs, precisamos ser mais amorosos com essas pessoas, porque elas também foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e portanto têm dignidade. Que a gente sempre pregue sobre o pecado, sobre a morte de fato que o pecado traz, mas que a graça de Cristo sempre esteja sendo proclamada, para que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho. Por fim, esta é a principal verdade que Moisés quis colocar para os israelitas, e a principal que eu creio que Deus também quer nos comunicar: pare de adorar a criatura e adore o Criador. Talvez a gente não mais adore como seres humanos o sol, a lua, as estrelas, os rios, os mares. Talvez a gente não faça mais isso, mas continuamos sendo uma fábrica de ídolos. Continuamos adorando o dinheiro, o sexo, o cônjuge, o casamento. Colocamos isso como deuses em nossas vidas. Precisamos, na verdade, voltar a nossa mente para o Criador e adorar aquele que criou de fato o sexo, aquele que criou de fato o casamento, aquele que criou o seu cônjuge. Não adore a si mesma, adore a Deus que lhe criou. Esta é a grande verdade do texto. E para concluir, gente, depois da criação,
nós somos informados que houve a queda, o segundo macroevento. Nele o homem desobedeceu a Deus, pecou, foi expulso do jardim do Éden, teve o caminho para a árvore da vida fechado, teve a sua imagem e semelhança deturpada. Desde esse dia, então, como afirma o apóstolo Paulo, toda a criação geme. A criação geme pedindo socorro. Socorro que veio na forma de um bebê, aparentemente insignificante, pobre, desprezível. Minhas irmãs, a palavra se fez carne. Cristo Jesus veio ao nosso encontro. Nele encontra-se o clímax da providência de Deus, porque estávamos perdidos, condenados no lamaçal do pecado, mas Ele nos deu vida através da ressurreição de Cristo, para que eu e você hoje, nesta noite, nos rendamos diante da provisão de Deus. Se você crê nessa mensagem verdadeiramente, se você entende que Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida, entenda que assim como no relato do Gênesis, Deus transformou o caos da cruz na ordem da nossa salvação. Deus transformou a nossa escuridão em luz, que reflete a sua essência. Deus transformou a morte de Cristo, o pior evento da humanidade, na nossa própria vida. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu nos criou, Senhor. O Senhor nos criou à Tua imagem e semelhança. O Senhor nos deu domínio sobre toda a criação. O Senhor viu que tudo ficou bom, Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai, nós pecamos. Nós fugimos de Ti, Senhor, nós estamos envergonhados. Mas Te agradecemos por Jesus Cristo. Te agradecemos por Cristo que veio para cá e que mostrou a Tua providência de fato no seu ápice, quando o Senhor crucificou o Seu próprio Filho, derramando da Sua ira sobre Ele. Nós cremos que Tu nos amaste, Senhor. Isso foi expresso na cruz do Calvário. Nos faz expressar isso agora para as pessoas. Que a doutrina da providência nos faça descansar no Senhor, ter expectativas no Senhor, confiar no Senhor, para que Teu nome seja glorificado e para que sejamos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença de Lucas, que nos ensinou nesta tarde. A confraria fica muito contente com seus ensinamentos, né? Lucas tem ensaiado para ser meu pastor. Eu congrego lá na igreja em que ele está plantando, em que ele está sendo um plantador lá em Momanguape, e é uma alegria, de verdade, Lucas. Muito obrigada.